Muito bem, então. Então, uma boa tarde novamente, sejamos todos muito bem-vindos. Estamos agora em 26 participantes. Para nós aqui do grupo é uma alegria muito grande nesses tempos turbulentos contar com todos vocês, né? Então, eu sou a professora Flávia, professora da UTFPR, junto com a professora Maria Lúcia, que está aí também na telinha. Se ela fizer um tchauzinho com a mão, vocês já vão identificá-la. Nós ficamos muito contentes com a presença de vocês. Tá? Nosso grupo é formado por orientandos, né, tanto dos cursos de graduação em licenciatura em matemática, quanto alunos de mestrado e de doutorado, de 2 programas mais diretamente, né, que eu e a professora Malu atuamos, que são o PPGF-7, Programa de Pós-Graduação em Formação Científica, Educacional e Tecnológica, pela UFPR, e também temos orientandos do PPGCM, que é do Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemática, pela UFPR. Então, hoje mesmo, nessa nossa primeira roda, nós temos as nossas orientandas, né, que fazem essa dupla, né, essa primeira dupla, que são dos 2 programas, do PPGCM e do PPGF-7. O grupo GTHC, ele é um grupo que está vinculado a um grupo de pesquisa, que é o G4Prof, né, que está lá cadastrado na base do CNPq. A professora Malu é a vice-líder nesse grupo, junto com a professora Luciane, que também é professora do PPGF-7, né, que não trabalha na nossa mesma linha teórica, mas trabalha também com a formação de professores. E o grupo tem, então, linhas de pesquisa, né, e uma dessas linhas é a nossa, onde o GTHC está situado, que é a linha que estuda a teoria histórico-cultural, teoria da atividade, atividade orientadora de ensino, tanto nas questões do ensino de matemática, quanto na formação de professores que ensinam matemática. Né? E nosso grupo na Malu já tem um tempinho de existência, e ele está vinculado a um grupo maior também, a uma rede que é composta por outros grupos, que é o GEPAP. O GEPAP é um grupo de estudos vinculado à Faculdade de Educação da USP, liderado pelo professor Ori, né, que é o mentor desse conceito da atividade orientadora. Eu e a Malu fomos orientandas do Ori e continuamos, né, participantes dessa rede do GEPAP. E, junto com os nossos orientandos, nós fazemos ali uma perninha do GEPAP nessa grande rede. Tá? E aí, cada grupo tem as suas ações locais, institucionais, os seus projetos, né, que também se articulam com as temáticas de estudos desse grande grupo também. Aqui no GTHC, então, nossos encontros, eles acontecem nas quartas-feiras, mais quinzenalmente, sempre nesse horário das 14 horas. E para esse semestre, né, nessa modalidade remota, porque nós estávamos ansiosos para que em 2021 nós pudéssemos voltar aos encontros presenciais, que tinham direito a café, lanche, mas ainda não foi possível. Então, nos mantemos, assim, cuidando em casa, mas nos mantemos em atividade de estudo, né, permanente, e é uma forma de estudarmos juntos, aprendermos juntos, e vamos seguindo. Né? Vou passar para a Malu um pouquinho, para ela falar também das boas-vindas, e depois vamos apresentar as nossas condutoras, né, da primeira roda de conversa, que é uma alegria para a gente tê-las aqui conosco, a Claudiovane, que é minha orientanda no doutorado, né, e a Valderez, que é orientanda da Malu no mestrado. Eu vou passar para a Malu e depois damos andamento. Obrigada. Então, obrigada, Flávia. Boa tarde também aí a todos. Confirmo, então, como a Flávia disse, que a gente fica muito feliz de poder fazer nesse momento essa abertura para pessoas que não conhecem esse grupo, mas que eventualmente agora vão conhecer, para que a gente possa interagir. A intenção, né, por ser roda de conversa, é justamente essa, né? Que a gente tenha condições agora de apresentar um pouco dos referenciais que a gente estuda,
E aí os mestrandos e doutorandos vão fazer, e vão fazer com certeza muito bem isso, porque têm estudado muito a fundo, né, esses referenciais, e aí a gente vai ter a oportunidade de conversar, né? Então, eles fazem essa apresentação, e depois a gente tem a oportunidade de conversar, trocar ideias, né, ver os demais grupos das pessoas que estão por aqui. Eu acho que essa é a intenção desse momento, né? Então, acho que é isso, Flávia. Obrigada, Malu. Acho que a gente podia, então, depois da parte de apresentação da Claudiovani e da Valderez, né, quando nós abrirmos para as questões, aí os convidados, os professores que vêm da rede também, quando quiserem, além de trazer alguma questão, também podiam aproveitar para se apresentar. Deixamos, então, isso para a gente priorizar esse tempo de poder ouvi-las, levantar algumas questões. A ideia é que elas não estão para responder todas as nossas questões, mas para discutirmos as nossas questões nessa roda, né? E para mim e para a Malu, é muito importante que isso fique claro, que é um momento de estudo coletivo para elas, para nós, e para vocês convidados também, né? Porque é um exercício para cada um de nós também, aproximá-los desse referencial teórico, né? Então, é possível que alguns de vocês que estão aqui hoje nunca tenham lido sobre essas questões, nunca tenham se aproximado desses conceitos teóricos. Então, a gente também tem que fazer esse exercício, né, de organizar esse momento com essa finalidade, abrir para a comunidade, que não estamos falando só nós, né, entre o nosso grupo, que já vem discutindo. Então, Claudiovani, Valderez, sintam-se muito nosso agradecimento por encararem essa primeira roda de conversa do primeiro semestre de 2021. Desculpa, estava aqui e daí não vi que estava lá na metade dos slides. Obrigada, né, Flávia, obrigada, Malu, né, obrigada pela participação, né, agradecendo já a participação de todos vocês. Uma boa tarde, né, a todos e todas. É uma alegria, né, uma satisfação conduzir junto com a Valderez, né, essa primeira roda de conversa temática. E como a Flávia bem disse, né, é um momento de estudo coletivo, né, e um momento também de aprendizagem, né, para nós, né, com certeza, para mim e para a Valderez, né, que preparamos essa apresentação, e também para todos, né, que estão aqui presentes. Então, hoje, nós vamos conversar sobre a atividade orientadora de ensino no contexto da oficina pedagógica de matemática. E antes só de iniciarmos a nossa apresentação, nós contaremos um pouco sobre nós. Então, eu sou a Claudiovani, eu sou professora da Educação Básica, eu atuo como professora dos anos iniciais na Rede Municipal de Piraquara desde 2002, né, e também sou professora de matemática da Rede Estadual desde 2009. Então, eu sou graduada em matemática como primeira licenciatura, e depois eu tive a oportunidade também de me formar em pedagogia. Eu terminei o mestrado em 2018, né, em Educação Matemática, na Universidade Federal do Paraná, e hoje eu faço o doutorado também em Educação Matemática, só que na UTF-PR. E eu fui apresentada, né, à teoria histórico-cultural pela professora Flávia, né, que é a minha orientadora, no ano de 2016, quando eu cursei uma disciplina como aluna externa, antes de iniciar o mestrado. E, desde então, eu dedico meus estudos, né, e pesquisas em educação matemática, com foco na formação de professores e na atividade orientadora de ensino, à luz da teoria histórico-cultural. Eu sou integrante do grupo de estudos sobre a teoria histórico-cultural, né,
que, como a professora Flávia disse, ele é vinculado ao grupo de estudos e pesquisa e informação de professores, e eu também sou membro da oficina pedagógica de matemática e do grupo de estudos sobre a situação desencadeadora de aprendizagem. Desculpa, às vezes eu estou com um pouquinho de tosse, então eu já peço desculpa se eu, né, por acaso, no meio da minha apresentação, eu, né, tossir. Então, boa tarde, pessoal. Como já fui mencionada anteriormente, eu me chamo Valderez, eu sou aluna do mestrado do PPGCM, orientada pela professora Maria Lúcia Panossian. Então, o PPGCM, ele é o programa de pós-graduação em educação em matemática e ciências da Universidade Federal do Paraná. Eu sou licenciada em matemática pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, e atualmente eu também sou professora da educação básica pelo estado do Paraná. Eu fui apresentada à teoria histórico-cultural, à atividade orientadora de ensino, à oficina pedagógica de matemática, ano passado, que foi o ano que eu ingressei no mestrado. Então, assim, apesar de ser um estudo recente para mim, então, um ano, 2020, passei me dedicando os meus estudos à teoria, à atividade orientadora, à oficina pedagógica de matemática, mas assim, parece que é uma coisa que está muito presente, assim, para mim, apesar do pouco tempo de estudo no grupo e junto com a teoria. Então, nós vamos iniciar a apresentação falando sobre a oficina pedagógica de matemática, né, que é um projeto de extensão onde os sujeitos estão em atividade de ensino. Então, quem são esses sujeitos? São os professores das universidades, os professores da educação básica, os estudantes da pós-graduação e os estudantes dos cursos de licenciatura. Então, aqui nós elencamos as principais características desse projeto. Então, ele é orientado pelos princípios da atividade orientadora de ensino, ele promove a formação dos envolvidos, ele possibilita o estudo coletivo dos conceitos matemáticos e do processo de organização do ensino de matemática, ele amplifica o seu potencial à medida que busca a interação com as instituições de ensino e as secretarias de educação, e ele também articula o processo de pesquisa e extensão. Então, agora nós vamos entender como que surgiu a oficina pedagógica de matemática e o contexto dela dentro do GEPAP, que é um grupo de pesquisa que estuda a atividade pedagógica, é coordenado pelo professor Manuel Oriosvaldo de Moura, a quem nós carinhosamente chamamos de professor Ori. Então, em muitos momentos a gente acaba, né, se reportando a ele como professor Ori. Então, vamos entender, né, toda essa questão das oficinas pedagógicas. Então, a primeira oficina pedagógica de matemática, ela surgiu em 1989, na FEUSP, que era coordenada pelo professor Ori. Ela foi criada, né, naquele momento, com o objetivo de proporcionar um espaço que promoveria a troca de experiências e a integração de futuros professores com professores que já estavam no exercício da docência. E esses sujeitos, eles poderiam, né, ela foi criada para que esses sujeitos pudessem planejar e criar materiais de ensino. Hoje, essa OPM, ela não está mais desenvolvendo ações, mas dentro do GEPAP, nós temos 3 OPMs ativas, que é a OPM USP, em Ribeirão Preto, que é coordenada pela professora Elaine Sampaio Araújo,
A OPM UEM, que é em Maringá, e é coordenada pela professora Silvia Moraes, e a OPM UTFPR, que é em Curitiba, e é coordenada pela professora Maria Lúcia Panussian, que também, carinhosamente, a gente chama de professora Malu. Então, é sobre esta OPM que nós trataremos aqui nesta roda de conversa. Então, o objetivo geral da OPM de Curitiba é promover entre professores da universidade, professores da educação básica de ensino e estudantes da graduação, a articulação teoria e prática, que fundamente suas ações dentro da atividade de ensino de matemática, considerando né, os pressupostos da teoria histórico-cultural, da teoria da atividade e da atividade orientadora de ensino. Então, nesse sentido, nós consideramos a OPM, né, como um espaço, né, como uma ação que potencializa o processo de formação continuada de professores. Para os anos de 2020 e 2021, os nossos objetivos específicos são aprofundar junto a professores da rede pública e alunos da graduação da licenciatura em matemática da UTFPR, os estudos, né, o estudo sobre a linha teórica, histórico-cultural, e a relação com a prática de ensino de matemática, usando como base teórico-metodológica a atividade orientadora de ensino. Elaborar, sistematizar, analisar e publicar de forma coletiva situações de ensino envolvendo conceitos de estatística. E, por fim, discutir o processo de organização do ensino de conceitos de estatística e suas consequências para o tratamento da informação, bem como as implicações para a apropriação e formação dos sujeitos, professores e estudantes dos anos iniciais e finais da educação básica. Então, aqui nesse slide, nós aproveitamos, né, para divulgar o site da OPM. Nele vocês podem acompanhar as novidades e notícias do projeto, conferir o histórico, né, entender um pouquinho mais sobre, né, essas OPMs, as produções da OPM, né, de Curitiba, e além de conhecer mais sobre o nosso referencial teórico. Então, nós aproveitamos aqui nesse momento para agradecer, né, e parabenizar a Renata e a Natália, que são as responsáveis pela organização e também por manter, né, o site sempre atualizado. Além do site, nós temos o Facebook da OPM e também o canal do YouTube. Agora, nós traremos alguns conceitos sobre atividade orientadora de ensino, para depois continuarmos nossa fala sobre as ações desenvolvidas na OPM. Bom, então eu vou falar um pouquinho sobre a atividade orientadora de ensino, com os princípios norteadores para a OPM. Então, aqui tem uma citação do professor Manuel Oriasvaldo de Moura, onde ele traz o seguinte: a atividade é orientadora no sentido em que é construída na inter-relação professor e estudante, e está relacionada à reflexão do professor que, durante todo o processo, sente a necessidade de reorganizar suas ações por meio da contínua avaliação que realiza acerca da coincidência ou não entre os resultados atingidos por suas ações e objetivos propostos. Então, essa é uma citação do professor Ori, de 2010. Então, ao considerar professor e estudante como sujeito, a atividade orientadora, ela nos permite compreender o processo de formação destes a partir da intencionalidade de suas ações. E recebendo as contribuições dos integrantes
como a Claudiovani comentou, o GEPAP-FEUSP, a atividade orientadora, ela vem firmando-se como base teórica e metodológica para o processo de compreensão de ensino e aprendizagem, a partir dos pressupostos da teoria histórico-cultural, da atividade e também da teoria da atividade de Leontiev. Então, aqui, acabei organizando um esquema para melhor representar o objetivo central da atividade orientadora. Então, ela estrutura-se de modo a permitir a interação dos sujeitos, mediados por um conteúdo, e o compartilhamento de significados a fim de solucionar coletivamente um problema. Então, ela tem a necessidade de ensinar, tem ações, pois define o modo e procedimentos e como colocar o conhecimento em jogo no campo educativo, e como expressão de unidade entre teoria e prática, a atividade orientadora, ela é composta por conteúdos, por objetivos e métodos, dimensionado pelas interações histórico-culturais dos 3 elementos fundamentais do ensino. Então, o objeto de conhecimento, o professor e estudante. Então, o objetivo central aqui da atividade orientadora é promover a aprendizagem conceitual. Então, um dos maiores desafios do professor, né, no dia de hoje, está no modo de organizar o ensino como uma atividade que promova a aprendizagem para o estudante. O trabalho educativo, há muito tempo, ele deixou de ser uma mera transmissão de conhecimento, ocupando um lugar de destaque tanto na sociedade quanto nas pesquisas. Então, o desafio está em proporcionar meios de ensino que promovam a apropriação de cada indivíduo dos bens produzidos. A sua humanização, o processo educativo, ele atingiu a sua finalidade. Então, por meio de situações problemas, então desencadeadoras de aprendizagem, ela fundamenta-se na compreensão de que a estrutura da atividade orientadora é a própria gênese do conteúdo. O surgimento, as primeiras soluções e a busca da organização dessas soluções. Então, ao utilizar a situação problema na atividade, contempla-se 2 movimentos. Então, o do sujeito e o do objeto. A atividade orientadora, ela também tem o objetivo de levar a criança a dar forma teórica à solução de um problema. Então, em uma situação de aprendizagem que é considerada como um problema de aprendizagem. Com isso, ela acaba permitindo o avanço do conhecimento do sujeito, por meio de um processo de análise e síntese, que lhe permite a capacidade de lidar com outros conhecimentos, a partir do conhecimento que vai adquirindo, e à medida que desenvolve as suas capacidades de resolver problemas. Então, subsidiada pelo materialismo histórico e dialético, na abordagem histórico-cultural que nós temos a atividade orientadora. Então, nesse movimento de busca, né, pela organização do ensino e de potencializar o desenvolvimento dos estudantes, as ações do professor, elas devem desencadear a atividade de aprendizagem. Então, assim, o motivo do estudante de estar na escola deve ser a apropriação dos conhecimentos teóricos, que são, ao mesmo tempo, o objeto de necessidade na atividade de aprendizagem. Então, esse tipo de conhecimento, ele é apropriado através de várias formas teóricas do pensamento. Então, aqui trouxe um outro esquema, né, que ele acaba trazendo o movimento do fenômeno de ensino e de aprendizagem. Então, na atividade orientadora, professor e estudante, eles são sujeitos em atividade, e como sujeito, se estabelecem indivíduos com conhecimento. Então, tomar consciência de que esses sujeitos em atividade são indivíduos é essencial para considerar a atividade orientadora
como um processo de aproximação constante do objeto, que é o que a gente chama o conhecimento de qualidade nova. Então, a atividade, nesse sentido, ela só pode ser orientadora. Permite compreender o processo de formação de professor e estudante, a partir da intencionalidade de suas ações. Então, ao se colocar como um modo de realização de ensino e de aprendizagem dos sujeitos, que ao agirem no espaço, qualidade nova. Esse próximo esquema, ele foi inspirado no esquema da professora Silvia Moraes, 2008. Então, nesse esquema aqui, a gente está falando um pouquinho sobre a ação pedagógica, que como o objetivo central aqui é a humanização do sujeito a partir da apropriação do conhecimento científico. Então, como que a gente pode atingir esse objetivo? Através da organização do ensino. E para essa organização do ensino, a gente utiliza os elementos estruturantes da atividade orientadora de ensino. Então, a atividade orientadora de ensino, ela não é limitada, ela se ramifica para a atividade de ensino. Do professor. Na atividade de aprendizagem, o estudante. O objetivo na atividade de ensino é ensinar. Na atividade de aprendizagem, é aprender. O motivo e as necessidades que nós temos na atividade de ensino é a apropriação do conhecimento historicamente acumulado, a humanização dos sujeitos envolvidos. E na atividade de aprendizagem, nós temos a são as definições dos procedimentos na atividade de ensino. E na atividade de aprendizagem, a resolução dos problemas de aprendizagem. As operações, nós temos os recursos metodológicos voltados ao ensino. E nas operações, os recursos voltados à aprendizagem. E aí nós conseguimos o objetivo central ali na atividade orientadora. Então, a síntese histórica do conceito, o professor, ele estuda os nexos conceituais pelo movimento histórico-lógico, ele tem situações desencadeadoras de aprendizagem, a SDA, então o professor, ele cria situações de ensino que despertem a necessidade dos nexos conceituais nos estudantes, a síntese coletiva, né? Então, a síntese coletiva, ela é a síntese das discussões, então, quando ocorre a objetivação dos conhecimentos. Então, o conhecimento de qualidade nova, que eu tinha comentado anteriormente com vocês. Então, considerando, né, que a UPM, né, é um espaço formativo muito importante, e intencionalmente organizado a partir dos princípios da atividade orientadora de ensino, o nosso objeto para os anos de 2020 e 2021 é o ensino da estatística. E temos como necessidade gerar coletivamente modos de organização do ensino de estatística. E o que nos motiva é contribuir com a formação inicial e continuada dos professores nas dimensões teóricas e práticas. Então, né, nós pretendemos que nesse espaço formativo, os sujeitos eles estejam em atividade de ensino, trabalhando coletivamente nesse processo da atividade orientadora de ensino. Considerando a atividade, né, como um processo psíquico que vai se concretizando a partir de diferentes ações, elencamos, né, as principais ações desenvolvidas na oficina pedagógica de matemática. Então, uma das ações é compreender o movimento de estatística nos documentos curriculares. Aprofundar os estudos sobre a atividade orientadora de ensino como base teórico-metodológica para a organização do ensino. Estudar o movimento histórico-lógico
e os nexos conceituais do conhecimento estatístico. Elaborar situações desencadeadoras, né, de aprendizagem que orientem a organização do ensino da estatística. Desenvolver essas situações com um grupo de professores, né, e estudantes para concretizar o processo de aprendizagem. Organizar cursos para professores da educação básica sobre a organização do ensino de estatística. Então, essas ações, elas ocorrem, né, num movimento de idas e vindas, né, e são permeadas por muitas reflexões, muitas discussões coletivas entre todos os participantes da OPM. E para que essas ações sejam efetivadas, dependemos das condições que nós temos. E devido às condições em que vivemos, né, causadas aí pela pandemia, todas as nossas ações, elas foram de forma virtual. Nós aderimos à plataforma Google Meet para a realização dos encontros que ocorreram semanalmente. Então, foram encontros com a equipe executora, que é formada por professores da universidade, estudantes da licenciatura, do mestrado e do doutorado. Encontros com todos os participantes, né, que eram os membros da OPM, os membros da equipe executora, mais os professores da Rede Municipal de Piraquara, e os encontros dos subgrupos. Então, todos esses encontros, eles foram direcionados a compreender e estudar os princípios da atividade orientadora de ensino e do movimento histórico-lógico da estatística. Agora vamos apresentar, né, como que foi esse movimento da equipe executora ao pensar sobre a formação de professores no primeiro semestre de 2020. Então, primeiramente, nós elaboramos ali um planejamento inicial, né? Foi onde nós definimos coletivamente que o objeto seria o ensino da estatística. Definido isso, nós passamos a estudar e discutir coletivamente o referencial teórico, as propostas curriculares e os conceitos estatísticos. Então, nesse processo, nós tivemos as tarefas individuais, né, que eram discutidas no coletivo. Em seguida, decidiu-se pela elaboração de situações desencadeadoras de aprendizagem direcionadas aos professores em formação, relacionando daí, né, os conteúdos estatísticos com a situação da pandemia. E para isso, né, realizou-se a divisão de 2 subgrupos. No coletivo, né, foram estruturadas as versões dessas situações desencadeadoras. Foi também um movimento, né, de idas e vindas, de muitas reflexões, muitas discussões. E tendo essas versões finalizadas, as 2 situações desencadeadoras foram desenvolvidas com os professores da Rede Municipal de Piraquara. Em relação ao movimento do subgrupo na elaboração das situações desencadeadoras de aprendizagem, cada subgrupo refletiu e estudou sobre os conceitos estatísticos, discutiu os nexos conceituais, né, que poderiam ser contemplados pelo problema desencadeador, como que esses nexos conceituais poderiam ser contemplados. Discutimos também sobre a articulação dos conceitos estatísticos e a atividade orientadora de ensino. Foram elaboradas várias versões, né? Cada subgrupo elaborou várias versões da situação desencadeadora, até chegar a uma versão que foi apresentada a todos os participantes. E nós consideramos, né, que essa vivência da situação desencadeadora de aprendizagem no coletivo, ela foi muito importante, porque ela possibilitou a análise e a avaliação dessas situações desencadeadoras
para que cada subgrupo chegasse à versão final, né, dessas situações. Assim, um subgrupo elaborou a situação desencadeadora, o diário da peste bubônica, né, os conceitos estatísticos presentes nessa situação são taxas, variáveis e formas de representação. E o outro subgrupo elaborou a situação desencadeadora, por que não posso visitar meus avós? E os conceitos aqui, né, abordados, o princípio multiplicativo e a árvore das possibilidades. Então, no primeiro semestre de 2020, como eu já falei, essas duas situações desencadeadoras, elas foram desenvolvidas com os professores da rede municipal, com o objetivo de desencadear a discussão sobre a organização do ensino de estatística e como esses conceitos poderiam ser trabalhados na educação básica, sob, né, a perspectiva da atividade orientadora de ensino. Aí, no segundo semestre, os professores também vivenciaram esse processo de elaboração da situação desencadeadora de aprendizagem, só que, neste momento, elas eram direcionadas aos estudantes da educação básica. E isso foi feito, né, juntamente com os demais membros da equipe executora, também divididos em subgrupos. Então, cabe ressaltar aqui que todo esse movimento na oficina de pedagógica de matemática, ela foi um processo coletivo, né, de muitas reflexões, muitas discussões, muitas aprendizagens, né? Então, onde nós procuramos articular os conceitos teóricos que subsidiam a atividade orientadora e os conceitos estatísticos. Então, né, nós acreditamos nesse processo de organização de ensino baseado nos elementos da atividade orientadora, os professores, eles aprendem a ser professores. Por isso, nós entendemos que os participantes da OPM, ao estarem em atividade de ensino, eles também se formam. Eles se apropriam dos conhecimentos teóricos e refletem constantemente sobre a organização do ensino. Neste ano agora de 2021, foram realizados 3 encontros da equipe executora, que é composta pelos membros da OPM que participaram em 2020 e puderam, né, continuar agora em 2021. Então, os professores da rede municipal, né, que participaram da OPM em 2020, eles passaram a compor essa equipe. E a dinâmica dos encontros está sendo direcionada para a organização de 2 cursos para professores da rede pública de ensino. Então, um curso é sobre a organização do ensino da estatística nos anos iniciais, mais especificamente para professores que atuam nos 3º e 4º anos, e o outro é sobre a organização do ensino da estatística para professores dos 5º e dos 6º anos, né, que estão aí nesse processo de transição, né, do ensino fundamental 1 para o ensino fundamental 2. Então, aqui, né, finalizando aí a nossa fala, nós recorremos a Moura e demais pesquisadores, né, da rede GEPAP, para reforçar, né, que organizar o ensino nesse processo da atividade orientadora de ensino, é importante destacar 3 momentos, né, que já foram apresentados pela Valderez, mas que vale a pena a gente reforçar aqui. Então, um dos momentos é a síntese histórica do conceito, né, porque nós entendemos que uma das ações dos professores em atividade de ensino é estudar o conceito no seu movimento histórico e lógico, né, para compreender a essência desse conceito, compreender a necessidade humana que deu origem a esse conceito. Um outro momento, né,
é a elaboração da situação desencadeadora de aprendizagem, né? Como materialização da atividade de ensino e ação nuclear da atividade orientadora de ensino, a qual contempla a gênese do conceito, os nexos conceituais que são reconhecidos nesse movimento histórico e lógico. Então, a partir da situação desencadeadora, propõe-se um problema desencadeador, cujos modos de solucioná-lo despertem a necessidade dos conceitos, né, nos sujeitos. Né? No caso da UPM, né, a princípio foram os professores, né, e depois aí as situações foram destinadas aos estudantes. E outro destaque, né, nesse processo da atividade orientadora de ensino é a busca para se chegar a uma síntese coletiva, né, quando ocorre a objetivação dos conhecimentos, né, pela via do pensamento teórico, né, onde nós defendemos, né, uma organização do ensino que promova a aprendizagem e o desenvolvimento humano. Além desses momentos, né, nós precisamos destacar algumas características nesse processo em relação à atividade orientadora de ensino, que é a intencionalidade pedagógica, a mediação como condição fundamental para o desenvolvimento da atividade, o trabalho coletivo, né, como um processo que viabilize condições do trabalho colaborativo, o fazer junto, o aprender junto, o compartilhamento das ações. E nesse trabalho coletivo, a oficina pedagógica de matemática, ela tem a possibilidade de reunir pessoas com experiências distintas. Então, são professores da universidade, são professores da educação básica, são futuros professores e pesquisadores. Todos sujeitos em atividade, o que permitem, né, discussões e reflexões que contribuem com a ação docente. E mesmo com as condições, né, que nós estamos vivendo, com esses encontros remotos, nós consideramos, né, que nós nos mantemos em atividade, né, e no caminho aí de promover a articulação entre a universidade e a educação básica. Entendemos, então, né, que essa forma de conduzir a formação continuada de professores na oficina pedagógica de matemática tem como foco a aprendizagem docente. Então, nesse processo formativo, que é intencionalmente organizado a partir dos princípios da atividade orientadora de ensino, os sujeitos, ele tem a possibilidade de dar outra qualidade à sua aprendizagem. E isso, consequentemente, modifica, né, o seu modo de ensinar. Então, antes de finalizar, eu gostaria de esclarecer que alguns termos, alguns conceitos, né, não foram aprofundados aqui hoje, mas serão temas, né, das próximas rodas de conversa. Dentre eles, a situação desencadeadora de aprendizagem, o pensamento teórico, o movimento histórico-lógico. Então, quem quiser, né, saber ou aprender mais sobre esses temas, né, participem aí das próximas rodas de conversa. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos que estão aqui presentes. Então, assim, por dedicar esse tempo, né, de nos ouvir, de estudar um pouquinho, de conhecer a nossa teoria e sobre o que nós estamos desenvolvendo os nossos estudos. Gostaria de agradecer também aos membros do grupo, né, do GTHC, as nossas coordenadoras, a professora Flávia, a professora Maria Lúcia, né, pela oportunidade, né, de nos movimentar para elaborar e apresentar essa roda de conversa para vocês. E tem um agradecimento especial também, que é para a graduanda do curso de licenciatura, para a Flávia. Ela entrou esse ano para o nosso grupo, e ela vem se dedicando muito, não só nos estudos, né, da teoria, mas ela também
ela foi a responsável, assim, por toda essa parte de layout, template, flyers, né, para que esse evento bonito acontecesse. Então, um agradecimento em especial para você, Flavinha. Obrigada, gente. Obrigada, Valderez, obrigada, Claudiovani. Agradecimento merecido para a Flávia, que é a nossa bolsista de extensão, desde esse mês de março, né? Está começando, né? Iniciamos agora 1º de março com essa bolsa de extensão, e a Flávia está ocupando muito bem esse espaço, né? Ajudando para que a gente faça as coisas acontecerem, tenha visibilidade, isso é muito legal. E agradeço a vocês por esse momento de compartilhamento daquilo que vocês estão aprendendo no grupo, né, lá na UFM com a professora Malu, nos estudos de vocês, que com certeza têm relações com os trabalhos de pesquisa de vocês, né, com a dissertação, com a tese, e